Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de YouTube e de Facebook. Para vocês que nos seguem, eu sou o vosso mentor, Gildenzita. Eu venho pedir aqui, apelar, implorar para que você se inscreva aí no nosso canal agora, tem um sininho, subscreva e clique também para receber as notificações e partilhe para milhares de pessoas. Olha, eu tenho um compromisso com vocês. Eu irei usar o meu dom para ensinar a vocês e vocês sejam missionários, partilhando para milhares de pessoas. Agora acompanhem uma das nossas mensagens mais impactantes que Deus colocou no meu coração, que eu trago agora para vocês. Até já. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Nós invadimos a vossa casa nesta segunda-feira, 19h30. Nós estamos aqui para poder treinar a vocês, ensinar a vocês, motivar, impulsionar a vocês rumo ao vosso lugar desejado. Cada um de nós aqui tem um desejo este que nós temos que tirar não é ignorância, diria, mas o egoísmo, assim diz em Tiago 1:4. Nós temos que pedir, mas não pedindo para o nosso próprio deleite, nosso próprio desejo. Então, antes de eu começar nesta pregação, queria pedir a vocês que chamassem a mamãe e o papá que estão aí, já organizaram o jantar, porque eu sei que daqui a pouquinho já são quase 20 horas e já está na hora de jantar. E enquanto vocês vão jantando, eu vou deixar aqui uma semente. E eu quero levantar isto mais uma vez. Vocês sabem quem é mais importante entre a semente e a terra? Quem é mais importante entre a semente e a terra? Claramente, é a terra. Então, vocês têm que estar prontos, preparados para receber esta semente que eu vou lançar para vocês neste exato momento sobre um tema muito importante, que é a obediência. Eu vou contar aqui rapidamente. Vocês podem encontrar muito bem isso em 1 Samuel 15, voltando um pouquinho, onde... Então, na altura, o rei era Saul. Então, o rei sendo Saul, Deus lhe dá uma instrução, uma ordem. Vá à cidade X e vá destruir, mas destruir tudo mesmo. O que acontece é que o rei Saul recebe aquela instrução e ele vai. Mas quando chega lá, ele destrói uma parte e outra parte ele deixa. Ou seja, ele matou sim alguns, porque naquela cidade estavam ali 2 aldeias. Então ele separa uma das outras, poupou algumas pessoas, entende? E por fim, ele fica com as vacas e os bois. Diz, não, isso aqui eu vou levar comigo e vou distribuir aos meus servos. E tendo feito isso, Deus se irou. Logo em Gênesis não, em 1 Samuel 15:10, porque naquela altura, vocês sabem que no Velho Testamento, a forma como Deus tinha de se comunicar com as pessoas era através de profetas, ou enviava alguns sinais. Então, neste momento, o rei Saul tinha como seu profeta, o seu escudeiro na área espiritual, o profeta Samuel. Então, Deus fala com o profeta Samuel, no versículo 10, ele diz assim: então o Senhor falou com Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda a noite. Tanto como profeta, como também o próprio Deus estavam irados pela desobediência do Saul. Então você já começa a entender como é que Saul passa o trono de rei para Davi, pela ausência da obediência. Saul não obedeceu a Deus. O que aconteceu? Foi tirado. Então, muito cuidado com a desobediência, tanto na nossa casa, como também no nosso trabalho, como também no reino dos céus.
Nós temos que obedecer à instrução que Deus nos dá. Nós temos que obedecer à instrução que nossos pais nos dão. Nós temos que obedecer à instrução que o nosso líder, ou o nosso irmão mais velho, ou no nosso local de trabalho, nos é dado. Caso não, perdemos o trono, perdemos o lugar, perdemos a credibilidade pela ausência da desobediência, ou seja, da obediência. Então, Samuel clama a Deus durante toda a noite, ele jejua, ora, e depois ele resolve ir falar com o rei Saul. Durante a conversa que eles tiveram, no versículo 24, se vocês forem a puxar um pouquinho mais, porque essa história é muito longa, no versículo 24, o rei Saul começa a dar desculpas. Diz assim o Saul, no versículo 20: mas eu desobedeci ao Senhor, cumpri a missão que me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Malequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrifício ao Senhor em Gigal. Muitos de nós, quando estamos perante uma desobediência, queremos arranjar flores ou buquês, justificar aquela desobediência que nós cometemos. E o rei Saul começa já a passar a culpa para os seus soldados. Ah, não, eles disseram que queriam aqueles bois, aquelas vacas, que devíamos poupar uma parte dos amalequitas, porque tínhamos que prestar um sacrifício. Mas a instrução de Deus foi: vá lá e destrói aquela cidade. E não foi o que aconteceu. Então, olhem o que o profeta Samuel responde. A desobediência é melhor do que, ou seja, a obediência é melhor do que o sacrifício. Ou seja, mais vale eu obedecer a Deus do que achar que vou sacrificar alguma coisa. Sacrificar, as pessoas dizem assim: eu vou cometer aquele pecadinho, depois vou me sacrificar amanhã ou na quarta-feira, sexta, fazer o jejum até as 12. Então a palavra diz assim: mais vale tu obedeceres ao invés de sacrificar, porque na mesma vais perder o trono. E ela diz mais: a obediência é melhor que submissão. A obediência é melhor que submissão. Alguns são submissos a certas pessoas, a certas culturas. Então Deus diz: olha, eu prefiro que tu sejas obediente ao invés de ser submisso àquela pessoa. Por quê? Porque a obediência é o princípio da sabedoria. A obediência é o princípio da sabedoria. A obediência é a coisa melhor do que um sacrifício. A obediência é melhor do que uma submissão. Então, o rei Saul diz no versículo 24: pequei, Saul, violei as ordens do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados. Eu já atendi. Quer dizer, ele preferiu atender às ordens dos soldados ao invés das ordens daquele que lhe trouxe ao mundo. Ele preferiu tomar as ordens dos soldados ou de quem ele acompanhava ao invés daquele que é eterno. Cuidado com as vozes que vocês andam a dar na vossa zona, no vosso local de trabalho. E nós, muitas das vezes, deixamos os conselhos dos nossos pais para ouvir opiniões dos nossos colegas. Deixamos de ouvir o conselho ou uma instrução daquele que é eterno para ouvir alguém que, na verdade, não lhe conhece e nunca lhe viu no futuro.
Nós deixamos de cumprir princípios por coisas temporárias. Princípio é eterno. Eu xingar alguém agora é temporário. Porque daqui a pouco eu vou reconhecer o meu erro, mas a ferida já está lá. A ferida já está lá. Então, eu quero que vocês comecem a anotar agora quais são os itens de ser desobediente. A desobediência nos traz arrogância, a rebeldia e nos faz pecar. A desobediência nos traz arrogância, rebeldia e nos faz pecar. E por conta disso, Deus pode nos rejeitar. Deus pode nos rejeitar. Então, seja obediente no seu ciclo, na sua intimidade com Deus. Onde quer que você esteja, seja obediente. Eu quero desejar paz e prosperidade para cada um de vocês. Lhe vejo no próximo culto.